Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso básico de Excel 2013. Eu sou o instrutor Gilson Teixeira e é um prazer ter você aqui comigo assistindo a mais uma videoaula. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre gráficos no Excel 2013. Mudou um pouco a parte de formatação, né, com relação ao Excel 2010. Nós vamos estar mostrando aqui hoje algumas dessas alterações, ok? Para tanto, nós utilizaremos o arquivo da aula anterior, que foi a aula 4, e nós abriremos esse arquivo hoje de uma forma diferente. Primeiro eu vou acessar ao Excel, pasta de trabalho em branco, vou clicar em arquivo e abrir. Opa! Aqui já apareceu a minha aula 4, que foi uma pasta de trabalho recente que eu abri. Viu que interessante? Aqui estão, né, vários outros arquivos, né? Tem vários outros arquivos que eu abri recentemente. Ou então, se o arquivo não estiver aqui, eu clico em computador e vou procurar o local que ele está. No nosso caso, eu criei em documentos, Excel 2013, aula 4. Clico em abrir. Pronto, aqui eu tenho um arquivo com as duas planilhas que nós já criamos na aula anterior. Ok, pessoal? Muito simples, né? Para inserirmos o gráfico, nós vamos utilizar essa planilha, né, que é uma planilha, eu vou denominá-la como boletim escolar, tem algumas notas. E aí, pessoal, com gráfico, é interessante destacar algo, nem sempre é possível inserir um gráfico para aquilo que eu quero, ok? No geral e na maioria dos casos eu consigo inserir o gráfico, mas nem sempre isso é possível. Eu posso selecionar a área do gráfico que eu quero que apareça, a área que eu quero que aparecerá no gráfico, ou eu posso deixar que o Excel escolha de forma automática esses valores, tá? Eu vou selecionar porque, para vocês terem um hábito, às vezes até de selecionar também, se realmente precisar, se a planilha for grande, você quer o gráfico de uma determinada parte da planilha, você seleciona os valores e aí você clica no gráfico. E aí agora nós vamos utilizar a nossa guia inserir. Nessa guia nós temos algumas opções de inserção, entre elas nós temos um grupo gráficos e ele possui diversos botões para inserção de gráficos. Aqui tem alguns gráficos recomendados de acordo com o meu conteúdo. Olha só, ele está me recomendando um gráfico de coluna, um outro gráfico de coluna, um gráfico em barras, outro gráfico em barras, outro gráfico em coluna. Vamos inserir esse gráfico de colunas. Nós vamos trabalhar com ele um pouco para vocês verem melhor a parte de formatação. Escolhi a opção que eu quero, vou clicar em OK e pronto, aqui eu tenho o meu gráfico. Veja que imediatamente, quando eu estou clicado no meu gráfico, na área do gráfico, aqui na minha guia aparece ferramentas de gráfico e mais duas guias, uma de design e uma de formatar. Interessante, né? Aqui também ele já marca para mim a opção design e eu tenho algumas formatações já prontas para o meu gráfico. Olha só, vou passando o cursor do mouse e automaticamente ele já vai mudando para mim o gráfico e mostra como é que fica, né? Olha só. Então você fala, nossa, aqui o gráfico já está ficando um gráfico profissional, né? É verdade, né? Já tem os modelos prontos. A ideia é que se facilite ao máximo a vida das pessoas, né? E por isso já tem diversos modelos prontos. Então, por enquanto eu não vou escolher nenhum. Eu vou deixar o que nós tínhamos. E uma coisa diferente que nós temos aqui do Excel 2010, olha só que interessante. Aqui no meu lado direito eu tenho algumas opções em que eu posso
mudar no gráfico, né? Eu já posso acrescentar ou tirar. Aqui, por exemplo, eu tenho uns eixos que eu posso tirar, viu que sumiu o meu eixo? Agora aqui eu posso acrescentar e ele vai falar, olha, esse eixo horizontal, que é o principal, ou na vertical. E se eu dou um clique aqui, olha, sumiu o meu eixo, não tem o eixo do gráfico, viu que sumiu aqui? Ou o meu de baixo também sumiu, quando eu clico no meu horizontal. A minha N e tudo mais sumiu. Não é interessante, né? Nós vamos deixar essas opções. Os títulos dos eixos, olha só que interessante também, está desmarcado. Se eu vir e marcar, apareceu o título do eixo. Aqui eu clico no meu título do eixo e eu tenho a opção, né, do meu horizontal principal, no meu vertical principal. Aqui eu tenho a opção dos títulos do gráfico, que eu posso colocar acima do gráfico, ou título sobreposto centralizado, olha como é que fica. Vamos achar acima do gráfico. Vamos colocar um título para o nosso gráfico. Vamos chamar de boletim escolar. Pronto. E aí lembrando, pessoal, que se eu selecionar aqui o meu título, já até aparece a opção que eu posso mudar a cor da fonte. Eu posso centralizar. Como meu espaço é pequeno, né, eu posso mudar o tipo da fonte e por aí vai. Se eu clicar na guia página inicial, eu tenho aqueles mesmos recursos de formatação das células comuns, ok? Alterei o meu título do gráfico, né? Ó, dei um clique fora de novo, ele voltou as opçõezinhas para mim. Aqui eu já tenho alguns estilos pré-definidos que eu posso mudar o meu gráfico, olha só, já mudou tudo. Muito interessante esses recursos que o Excel nos fornece. Ok, pessoal, estou falando para vocês uma noção básica, né, de inserção de gráficos, para vocês terem uma ideia melhor de como funciona na prática. Aí eu tenho uma outra guia que é formatar. Na guia formatar eu posso escolher a parte do gráfico que eu quero formatar. Eu tenho a área do gráfico, que é essa área. Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar uma cor de preenchimento para a minha área do gráfico. Vamos deixar aqui bem bonito. Tá difícil escolher uma cor, hein? Essa cor aqui. Se eu vir aqui mudar para a área de plotagem, o que é essa área de plotagem? É a área onde que eu tenho as informações, né? Onde é que eu tenho os meus eixos. Vou colocar uma cor de preenchimento. Pode ser essa cor, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Enfim, aqui eu tenho várias opções que eu posso escolher. E aí, por exemplo, vou escolher a série Gilson. Eu não gostei da cor da barra que estava no meu nome. Vou colocar uma outra cor. Aqui, essa cor. E assim sucessivamente, eu posso escolher uma cor para uma barra específica. Tá vendo que ele mudou aqui no meu nome também? Tem alguns efeitos interessantes que eu posso mudar. Como eu selecionei o Gilson, né? Eu estou selecionado. Eu posso mudar o efeito da forma. Tem alguns efeitos. Sem sombra. Ó, viu que mudou lá? A minha barrinha. Vou clicar aqui de fora só para vocês verem. Mudou o formato da minha barra. E normalmente quando eu clico aqui também ele obedece, tá vendo? A área de gráfico.
Se eu clicar aqui, ele já selecionou as minhas linhas. Que eu posso formatar também. E aí, pessoal, eu posso movimentar o gráfico, tá vendo? Ó, eu dou um clique nele, seguro, coloco no local que eu achar mais adequado. Outro recurso interessante também, eu posso inserir mais um gráfico na mesma planilha. Veja bem, eu vou clicar aqui em inserir entre os gráficos. Ó, ele pediu para selecionar a célula, então vamos selecionar. Ele tem os gráficos recomendados e também eu tenho a opção de mais gráficos. Tem todos os gráficos. Tem o gráfico de linha, o de barra. Eu vou inserir o de linha só para vocês verem como vai ficar. E aqui eu já tenho alguns modelos pré-definidos, né? Eu vou inserir esse aqui, vou dar um OK. Pronto, tenho mais um gráfico na minha mesma planilha, né? Porque eu estou pegando os valores que estão na planilha e o gráfico fica vinculado única e exclusivamente a esses valores. Outra coisa interessante também é que se eu alterar esses valores aqui, automaticamente ele altera no gráfico. Viu? Ele mudou tanto a minha barra como a minha linha do gráfico. E aqui eu posso formatar o gráfico da mesma forma como eu formatei anteriormente. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir a mais uma videoaula. Lembrando, vamos salvar o nosso arquivo, né? Vou clicar em arquivo, salvar como, em Excel 2003, que foi a pasta que eu criei, e aula 5. Cliquei em salvar, tá prontinho, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.